E aí, pessoal, tudo beleza? Como estão as coisas aí? Estudando muito química? Bom, hoje estou trazendo para vocês uma questão muito interessante lá da eletroquímica, que é a equação de Nernst. A equação de Nernst, ela tem uma fórmula toda especial que permite corrigir a concentração das soluções e a quantidade de energia que está passando nossas cubas eletrolíticas e assim determinar a voltagem das respectivas soluções. Bom, vamos lá. Parece complexo, mas é simples. Então eu tenho um probleminha, vamos tentar resolver esse probleminha. Vamos lá, vamos ver como se dá tudo certo aí. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma empresa, ela foi abandonada e encontrar recipientes contendo soluções de íons ferro. Só que o pessoal não sabe qual a carga do ferro que tem lá. Então é Fn, N+, ou seja, pode ser ferro 2 ou ferro 3, ok? Com concentração desconhecida também. Em uma análise preliminar, determinou a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de uma atmosfera, ou seja, condições normais, né? Que o potencial daquela de redução daquele ferro era 0,499 volts, negativo. Para recuperar o metal, uma célula eletrolítica foi montada, recuperando aproximadamente 5,6 gramas de ferro após 5,4 horas, com uma corrente de 1 ampere. A partir dessas informações, qual a concentração em mol por litro da solução de ferro presentes nos recipientes abandonados? E aí são dados alguns dados para a gente. Bom, primeiro passo, vamos entender o que foi feito. Bom, o que foi feito foi colocar uma solução, né, duas soluções ali, colocado uma fonte. Essa fonte foi colocada uma corrente elétrica, tem ligado a um eletrodo, aqui colocado outro eletrodo. Aqui eu tenho um polo negativo, aqui um polo positivo. Essa corrente que estava passando no meu sistema é de 1 ampere. E aí, exatamente, foi feito isso. O polo que está encarregado com carga negativa, foi colocado aqui uma solução que tem ferro, N+, eu não sei quantos elétrons foram, mas a intenção é que ferro N+, receba N elétrons, e forme ferro metálico, ou seja, o processo chamado redução. Ok? Então esse foi o sistema que foi montado. Existe um jeito para determinar quantitativamente a quantidade de elétrons que passa no sistema, que é a formulinha do Kit. Então a formulinha do Kit é Q é igual a corrente vezes o tempo. Eu tenho que colocar essa corrente em ampere, que eu já sei que é 1, e meu tempo em segundos. Então vamos lá, vamos calcular a quantidade de corrente que passou, ou melhor, quantidade de carga que eu tenho no meu sistema. A corrente eu tenho 1 ampere, que está no texto lá. Eu tenho 1 ampere aqui, ó. Beleza. Qual a quantidade de meu tempo? Meu tempo é de 5,4 horas. Então, eu não posso colocar esse tempo em horas aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. 1 hora, eu sei que são 3.600 segundos. Então, eu tenho 5,4 horas. Qual é o tempo que eu vou ter? Bom, eu já calculei aqui, né? Então eu já fiz essa conta anteriormente, me deu 19.440 segundos. Bastante tempo, né? Em segundos. 19.440 segundos. Então, a quantidade de carga que eu tenho é 19.440 coulombs. Opa, então eu já sei a quantidade de carga que tem no meu sistema. Sim. Bom, maravilha. Bom, uma vez que eu tenho já isso aqui calculado, eu posso fazer uma estequiometria para determinar quantos elétrons fluíram no meu sistema. Então vamos lá. Para isso eu vou entender o seguinte, que para 1 mol de ferro, precisou ter N número de elétrons, N mol de elétrons. Eu não sei quantos elétrons teve aqui. Eu sei que para cada 1 mol de ferro, foi colocado aqui a informação que ele vale 56 gramas para cada mol. Opa, maravilha. Então, eu tenho 56 gramas. Para cada Faraday, que é uma relação de 1 mol de elétrons, são 96.500 coulombs. Opa, então cada mol de elétrons, eu não sei quantos mols de elétron eu tenho que fazer vezes 96.500 coulombs, ok? Bom, então se eu souber a quantidade que eu tenho de massa, eu consigo calcular a quantidade que eu tenho de coulombs que eu tenho que ter aqui. Bom, a minha massa no meu sistema, que foi gasto, né, foi absorvido, né, de ferro no eletrodo, foi 5,6 gramas. Então, 5,6 gramas
Então, qual que é a relação que eu tenho que ter aqui? Bom, aí simplesmente a gente vai fazer uma regra de 3, a gente vai vir com os dados para cá. Então, olha só, meu X aqui, eu não sei a quantidade de elétrons, mas se a gente parar para pensar que é 56 para 5,6, é a mesma coisa que dividir por 10, que é 10 vezes a relação desse número. Então, eu vou esperar aqui que eu tenho o N igual a 9.650 coulombs, ok? Então, eu tenho isso aqui, seria a carga que eu tenho em resposta a 1 mol de elétrons, ou seja, se o N fosse 1. Se o N fosse 2, eu teria que 2 vezes 96.500 coulombs. Bom, esse valor vezes 2, então isso aqui vai dar 18, dá 19, 19.200, 19.300 coulombs. Como nossa resposta está muito próximo, então eu posso acreditar que eu tenho 2 mols de elétron, porque 1 mol só seria 9.650. Então, 2 vezes esse número dá quase exatamente a mesma quantidade de carga. Então, sobre o meu sistema, eu tenho um N aqui igual a 2, ou seja, são 2 mols de elétrons que estão acontecendo na minha reação. Logo, eu posso pensar que, na verdade, eu tenho ferro 2+, que recebe 2 elétrons e forma ferro 0. Então, essa conta toda que eu fiz do kit foi exatamente para descobrir quantos elétrons o ferro estava. Bom, existem outros jeitos mais fáceis, né? A gente podia simplesmente cotejar ali uma solução que reage com o ferro, mas aí é outra questão da química que não vamos abordar aqui. Bom, mas e aí? Já que eu sei agora que tem 2 mols de elétrons, como que eu calculo a concentração dessa solução? Bom, eu tenho que levar em consideração agora a equação de Nernst. Ah, que equação de Nernst bonitinha. Bom, vamos lá montar então a equação de Nernst. Como que é? Então, para saber a energia, né, total do meu sistema, energia real, né, é a energia padrão, menos 0,059 dividido por N é o número de elétrons, vezes o log, nosso caso aqui, 1 sobre a concentração de de M+, que é o caso, concentração do metal ali. Bom, eu sei que no texto aqui foi dado que a célula eletrolítica padrão tem esse valor aqui, 0,440 volts. Então, vamos lá. Eu sei também que foi me dado que a célula determinada foi 0,499 volts negativo. Então, vamos substituir. 0,499 volts. Eu vou tirar o volts aqui para não complicar. É igual a menos 0,440 menos 0,059, o 2 aqui, vezes o log de 1 sobre M+. Ok? Então, essa é a fórmula, é só calcular. Então, eu vou passar esse cara que está negativo aqui, do outro lado positivo, vai ficar 0,499 menos 0,440, que é igual a menos 0,059 dividido por 2, vezes log de 1 sobre a concentração do M+. Ok, então se eu fizer a continha aqui, vai dar 0,59. Então vai ficar aqui, desculpa, aqui passou para positivo, né? Então vai ficar menos 0,059 é igual a menos 0,059 dividido por 2, vezes o log da concentração de 1 sobre o M+. Opa, professor, aqui é fácil de resolver, então vamos embora, então vamos resolver. Então vai ficar 0,059. Na hora que eu passar esse termo para o outro lado, o que está dividindo vai passar multiplicando, certo? Então vamos fazer então esse termo aqui multiplicando, né? Vai multiplicar por 2. Esse cara aqui que ficou aqui está multiplicando, ele passa dividindo. Então, vai passar dividindo. Aqui vai ficar positivo, 0,059. E aí eu tenho igual a log de 1 sobre a concentração de M+. Ok, então esse cara cancela com esse. Eu tenho 2 é igual a log de 1 sobre M+. A gente tem uma propriedade no logaritmo que quando eu tenho 1 sobre dividindo, é a mesma coisa que fazer log
de 1, né? Opa! Log de 1 menos o log da concentração de H+. Ok? Então aqui o log, aqui tem um menos, continua um menos, tá? Então como log de 1 é igual a 0, eu tenho menos 2 é igual a 0 menos log de M+. Ok, então se eu passar todo mundo para ficar positivo, eu posso falar que eu tenho log de M+, é igual a 2. Então eu posso pensar que a concentração de M+ é 10 a menos 2 mol por litro, ou seja, 0,02, 1 mol por litro. Então achamos aí a concentração. Na verdade, aqui não tem esse menos aqui, estava certo, porque aqui menos com menos vai ficar positivo, então não tem. E aí, na hora que eu fiz esse menos aqui, esse cara fica negativo. Por isso que dá o menos 2 ali, ó. Isso. Então faz sentido. Bom, então temos aqui 0,01 mol por litro. Essa é a concentração que eu tenho na minha solução. Então, olha só, uma questão bem interessante. Envolveu o cálculo do Nernst aqui para a gente resolver o exercício. É uma questão que tem que pensar bastante, porque você tem que achar o número de mols da minha célula e depois usar a equação de Nernst exatamente para resolver a concentração que eu tenho numa solução que foi abandonada de uma empresa. Bom, espero que tenha gostado do exercício, um exercício de um nível de complexidade um pouquinho mais alto, concordo, mas espero que você tenha gostado. Se gostou, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que estão estudando Química. Abraço, até mais, tchau, tchau.